Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai falar de consolidar dados em gráficos. Como assim? Bom, fica comigo durante o vídeo inteiro para entender esse tipo de dúvida, que foi dúvida do Valmir, que trouxe lá no nosso grupo da semana de gráficos que aconteceu semana passada. Você perdeu a semana de gráficos? Vem aqui embaixo, pessoal. Vou dar uma pesquisada no canal nos vídeos da semana passada, que a gente trouxe aí uma semana de gráficos para vocês aí, trazendo diversas dicas, ok? Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. A dúvida do Valmir é o seguinte, ele faz na média de 10 vendas, né, por dia, tá? E ele quer consolidar essas informações na sua totalidade e depois exibir em um gráfico, ok? E aí eu estava explicando, né, lá dentro daquele grupo, né, que a gente criou da semana de gráficos, né? Se você não fez parte, bom, perdeu, gente, infelizmente. Agora só mais pra frente talvez a gente vai trazer uma outra semana para vocês aí. Mas vamos lá. Se você perdeu, acompanhe os vídeos que a gente trouxe na semana passada para você dar uma olhada, estudar, dá uma olhadinha lá, tá bom? Aqui, ó, olha só, eu tenho uma tabela que eu fiz de propósito, ok? Ela tem bastante registro, ó, até 13/6/2021. Professor, a gente não tá, mas é fictício, gente, tá? É fictício, tá bom? Tem uma tabela aqui para a gente fazer essa simulação de vendas e trazer essas vendas de modo diário para a gente. Tem dois modos de se fazer isso que é importante de dizer. Ou você vai utilizar fórmulas e funções, ou você vai utilizar a tabela dinâmica. A tabela dinâmica te ajuda a fazer o agrupamento desses dados e consolidar isso, até de modo mais fácil. A gente vai ver os dois, ok? Mas antes de eu continuar, que tal você vir aqui embaixo conhecer o curso? Mas antes de conhecer o curso, venha me conhecer. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Tenho mais de 20 anos de experiência em Excel e venho ajudando milhares de pessoas a conhecer Excel e utilizar no seu dia a dia. Se você quer aprender do básico ao avançado, criar gráficos profissionais, ter meu apoio para te ajudar nas suas dúvidas individuais, venha conhecer o curso www.cursoexcelonline.com. Então vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui. Então a primeira dica, o que eu acho que seria a mais simples de todas, é o seguinte, ó. Eu vou dar um Ctrl asterisco para selecionar a tabela, eu vou inserir e vou fazer uma tabela dinâmica em uma nova planilha, ok? Repare que nós temos ID, cliente e temos a data. Eu vou colocar a data e vou pegar o valor e colocar aqui, ó. Tudo bem? Repare que ele fez aqui, ó, o agrupamento desses dados por mês, ok? Mas, olha só, vou pegar meses e vou colocar meses aqui no filtro. Repare que agora está todas as informações. Se eu escolher o mês aqui, por exemplo, de março, vou dar OK, veja que ele fez a consolidação dos valores de março. E aí você vai dar aqui, ó, um Ctrl asterisco, não precisava nem dar Ctrl asterisco, só clicar em uma célula qualquer, você pode fazer um gráfico dinâmico. Ó. Vou dar um gráfico dinâmico, você tem o gráfico agora, ó, fazendo o que? A consolidação desses dados. Então a tabela dinâmica, vamos tirar um pouco do zoom porque vai ficar muito grande, olha só. Então o gráfico dinâmico, ele está sendo agora, ó, deixa esse total daqui também, ele está fazendo o que? A totalização das vendas de acordo com o mês, ok? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar o mês de fevereiro, não, abril, vamos pegar abril, olha só, fez o agrupamento dos dados de abril. Ah, eu quero saber, por exemplo, do dia, vamos pegar aqui alguns dias, eu vou selecionar aqui, ó, do dia 27, 28 e 29, 3 dias. Vou dar OK, olha só, vai tentar trazer daqueles 3 dias. É que eu estou com o filtro aplicado aqui, né? Deixa eu dar um tudo aqui, pronto. Olha lá, dos 3 dias ali em específico, ok? Vou limpar ele, ó. Então, conforme a gente cria a tabela dinâmica, a gente consegue sim fazer esse gráfico diário, ó. Vou pegar maio, ó. Vai trazer aqui, ó, com base nas datas do mês de maio, os valores respectivos aí. E esse gráfico ele pode ser de colunas, ok? Ó. Uma outra dica aí, ó. Vamos pegar aqui o gráfico.
Vamos pegar aqui a análise do gráfico, cadê? Design aqui. Vamos pegar aqui, alterar o tipo de gráfico e pegar um gráfico de área. Ele poderia ser também um gráfico de área mostrando, né, esse volume de vendas, né, esse faturamento, essa consolidação do faturamento. Olha que bacana. Um outro gráfico que poderia ser criado. Vou alterar o tipo de gráfico. De barras, olha como ia ficar de barras. O de barras não vai ficar muito legal não. Vamos alterar o gráfico. Vamos pegar aqui um outro, ó. Pizza, jamais. Linhas. Linhas até que fica, ok? Porque a informação é temporal, tá? E também aí você pode utilizar o de colunas, que o de colunas também dá um visual bem bacana para o teu gráfico aí, para você fazer essa visualização. Então aqui é uma dica muito importante, você fazer através, né, da tabela dinâmica essa consolidação para você fazer, tá bom? Vamos voltar na planilha 5. Aí eu falei para você, dá para fazer por fórmula? Dá para fazer por fórmula. E aí já é uma parte um pouco mais trabalhosa, mas é interessante também de você fazer, ok? Por fórmula, tá, pessoal? Aqui pegando essa base de dados, né, eu deveria determinar uma data de início e uma data de fim. Isso que é importante. Então, por exemplo, colocar aqui, ó, início e o fim. Tudo bem? Você vai falar, mas professor, o que é isso? Calma que você já vai entender. Então, por exemplo, eu quero escolher, por exemplo, o mês de março. Tudo bem? Março. Você entende que o mês março seria qual mês? O mês 3. Ok? Então, olha só, vamos aqui, ó, fazer uma tabelinha. Aqui, ó, janeiro. Ok, ó. Vou vir aqui, vou arrastar, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, né, ó, fazer o preenchimento, ok? E aqui, quando eu escolho março, ok, ó, por exemplo, vou fazer aqui, ó, vamos fazer por validação de dados? Vamos fazer validação de dados que talvez fique mais interessante para você entender. Eu acho que eu até vou fazer diferente. Vamos arrumar aqui, ó, você vai escolher, ó, dados, validação de dados, você vai escolher aqui a opção lista, você vai escolher os valores, ok? Ó? Aí você vai ter os valores aqui. Então, quando eu escolher o março, ele tem que saber que seria quem? O mês 3. Então, se eu fazer um PROC-V aqui, ó, eu vou procurar março, ponto e vírgula nessas duas colunas, ou nessa área, que eu coloquei uma área auxiliar, coluna 2, ponto e vírgula 0, para trazer a correspondência. Por que isso? Por causa do seguinte, eu acho que eu vou fazer na parte de baixo, eu vou fazer aqui, ó, início, e logo depois eu quero o fim, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero a data de início. Quando que é a data de início? Eu vou usar a função data, ok? Ele vai pedir o ano. O ano que a gente está trabalhando é o ano de 2021. Então, vou colocar o ano 2021. Qual que é o mês? É o mês 3. Qual que é o dia? É o 1. Ao dar o Enter, repare que eu tenho 1/3 de 2021. Aqui ao lado, eu quero saber quando que termina esse mês. Então, eu vou usar a função fim mês. E vou pegar essa data, ao dar o Enter. Opa, deixa eu pegar aqui, ó, ponto e vírgula 0, né? Ponto e vírgula 0, vou dar um Enter, ó. Ah, professor, não está no formato. Calma, é só mudar o formato aqui. Olha lá só. Vai aparecer do dia 31/3. Tudo bem? Então, aqui abaixo, quando eu escolher o mês, ele tem que montar, pessoal, isso daqui. Então, essa informação, ó, é igual a essa. Tudo bem? Então, quando eu venho aqui em março, ó, vou mudar para abril, 1/4. Esse cara aqui, ó, você entende que é essa data mais 1, correto? Então, se eu clicar e arrastar agora aqui, ó, eu vou ter, ó, as datas, correto? Ó, vamos arrastar um pouquinho mais, ó. Eu gosto de mostrar de forma porque com fórmula, gente, a gente consegue aprender um pouquinho mais dos recursos. Repare que eu coloquei até 1/5, de propósito, tá? Porque se eu escolhesse fevereiro, olha lá, vamos colocar fevereiro. 1/2, ok, ó. Olha lá, pegou até essa data. Mas aqui eu não quero. Aí você já vai aprender um detalhe muito importante que eu vou te mostrar, tá? Então aqui 1/2, ok, vai ter essa informação.
A partir daqui, eu poderia fazer uma verificação se esse valor, né, ó, que for aqui estipulado, é igual a este, ou é menor do que este, tá? Para ele preencher. Então, por exemplo, como que eu faria? Ó? Olha lá. Ó. Se, ok, ó, esse valor anterior for menor, igual a esta célula aqui, ó, vamos dar um F4, ponto e vírgula, ele vai fazer quem? Esse mais 1, senão vai deixar vazio, ok? Vou dar um Enter, ó, 2 do 1. Vou clicar até o final, vamos ver o que aconteceu? Olha lá. Olha, ele preencheu, isso mesmo. Como deu erro de valor, pessoal, não tem problema. Você vem aqui, ó, na forma, faz um C-erro, C-erro. E aí no valor do C-erro você coloca lá espaço vazio, assim. Aí quando eu clicar 2 vezes, vai agora, ó, tratar aquele erro, fazendo esse agrupamento que a gente precisa. Então se eu mudar agora aqui, ó, para o mês de março, ó, mudou todo mundo, gerou a tabela, e repare que veio até o dia 31/3. Agora você quer saber quem? O total. Então você faz o soma C. Então eu vou somar. Qual o intervalo que eu vou analisar? O da coluna D. Ok? Eu vou utilizar por coluna para ficar mais fácil. Qual que é o critério? É essa data em específico. Qual que é o intervalo da soma? A coluna de valor. Ao fechar, repare que eu tenho o valor. Vou vir aqui, clicar 2 vezes. Repare que ele está calculando agora, ó, todo mundo. Ok? Vamos mudar para o mês de fevereiro? Vou vir aqui e vou colocar fevereiro. Opa, fevereiro está zerado, não tem problema. Viu que aqui, ó, trouxe informação? Então, para tratar essa informação que foi feita ali, ó, eu deveria colocar agora aqui um C, né, ó, C. Essa célula anterior igual a vazio, é vazio, senão faz o soma C. Vou dar um sim para fechar o parênteses, clico 2 vezes, prontinho, ó, tá lá. Então nós temos agora um local que eu posso, né, ó, vou selecionar aqui os valores, vou fazer um gráfico, né, vamos fazer um gráfico aí, ó. Opa, sem querer ele não pegou os dados que eu precisava, mas não tem problema. Vamos lá, ó. Ajustar aqui, fevereiro, vou colocar o mês de março. Vamos lá, ó, fazer o gráfico. Ó, fez o gráfico, bonitinho, ok, ó. E se a gente for agora mudar a opção que a gente tem lá na parte superior, ok, ó. Então, por exemplo, vou mudar agora aqui, ó. Vai ser o mês de abril. Cliquei em abril, automaticamente ele vai fazer, ó, abril, o maio, aí ele tem o junho. Mas, professor, tem aqui esses espaços vazios. Eu concordo com você que tem esses espaços vazios. Aí você vai precisar tratar. Porque, na verdade, esses espaços vazios é porque não tem o valor existente, né? Ó, se eu pegar o julho aqui, ó, não tem. Então, quando ele alimentar a base, terão os valores para fazer a composição do mês ali, sem nenhum problema. Então, por fórmula, né, é um outro método que você pode usar para criar essa consolidação de valores, né, e gerar este gráfico, se assim você precisar de uma consolidação diária de valores, né, em um gráfico no Excel. Então mostrei para vocês 2 modos. Com certeza o modo mais simples e fácil é utilizando tabela dinâmica. Aqui a gente utilizou fórmulas e funções, onde eu mostrei para você uma ideia do que você pode aplicar aí. Essas informações aqui, pessoal, do eixo, tá? Isso aqui pode ser tratado para não ficar dessa forma, ok? Então também um outro detalhe. Para quem acompanhou a semana de gráficos, né, que a gente fez, vai ver lá que teve algumas dicas que eu passei na parte de configuração de rótulo, de eixo, que você pode personalizar isso de um melhor modo, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima dica de Excel. Tchau, tchau!